a escova, inclinando um pouquinho para deixar essas cerdas entrando um pouquinho na gengiva, certo? Então, a gente vai fazer movimentos circulares, neles todos aqui na frente. Aqui por dentro, às vezes, a gente não consegue fazer esse movimento circular, mas onde a gente conseguir, a gente vai fazer um movimento circular. Aqui na frente, a gente pode deixar a escova mais em pezinha e fazer essa varredura, certo? Então, a gente escovou tudo pela frente e por dentro. E aqui, onde a gente mastiga, que tem umas entradazinhas, uns buraquinhos, a gente vai fazer, ó, vai e vem. De um lado e do outro, certo? Em cima e embaixo. Depois a gente escova a língua. A língua pode ser antes, pode ser depois, não tem problema. A critério de cada uma, certo? Como escova na minha unha. Dá um pouquinho de ânsia. Maria. É normal. Então, para quem tem essa ânsia, a gente pode estar usando um raspador de língua que vem na farmácia, certo? E às vezes tem gente que consegue limpar até com colher. Separa uma colher para aquilo ali e raspa a língua. Inclusive, sai mais sujeirinha do que a própria escovação, porque a língua realmente com a escova a gente não consegue limpar tão bem. Com o limpador de língua a gente consegue limpar melhor e dar menos ânsia, certo? E o fio dental, a gente vai passar entre o dente e o outro, certo? Até o final da gengiva. Porque a gengiva, entre a gengiva e o dente, tem uma partezinha que ainda é solta, então a gente tem que entrar até lá no final, certo? Todos os dentes, tá bom? Sobre higienização das próteses. A gente tem que tirar todas as noites, certo? A gente não pode dormir com a prótese na boca. Por quê? Porque a gente precisa desse tempo, tanto para a gengiva descansar, já passa o dia todo e aquela gengiva sendo imprensada com a prótese, né? Então, a gente precisa desse descanso da gengiva e a gente precisa deixar essa prótese numa soluçãozinha que ela faça uma limpeza mais profunda. Por mais que a gente escove a prótese, a gente tem que fazer uma limpeza mais profunda nessa prótese. Quem tem prótese com metal? Tem um metalzinho, grampinho, vocês têm? Eu tenho. Tem? Pronto. Quem tem a prótese com metal vai ter um cuidado maior, porque não pode colocar de molho em qualquer coisa. E você tem que colocar só na água com bicarbonato de sódio. Aquele bicarbonato que a gente usa para fazer bolo normal. Então, um copo de água para uma colherzinha da menorzinha de bicarbonato, certo? E a prótese normal, que não tem grampo, a gente vai colocar um copo de água para uma colher de sopa de água sanitária, que a gente usa também na limpeza de casa. Tampa a vasilhinha, do outro dia de manhã, tira, enxágua e usa novamente, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Não. Eu trouxe para vocês aqui um kitzinho muito legal, com Bom dia. Bom dia, vamos entrando. Escova, fio dental e pasta de dente para a senhora. Bom dia. Pode se faltar alguma coisa. E aí, faltou alguém? Agora eu vou passar a palavra para a Henrique, nosso novo nutricionista. Ele vai tratar com isso. Espalhando um pouco no conflito com as orientações que ele vai falar agora, viu, gente? Tem que estar todo mundo, calma. Oi? Sim, isso aqui não vai ensinar. Mas vai dar certo, eu vou falar aqui agora. Eu recebo, mas não sei nada, fico só. Então, eu vou falar aqui exatamente o que está aqui para ajudar quem não consegue acompanhar, tá certo? Bom dia, meu nome é Henrique, como o Clarice me apresentou. Eu sou o novo nutricionista aqui da unidade, tanto da cidade que a gente vai até Aroeiro, né, cara? Tudo isso aqui. Eu já até, inclusive, atendi pacientes aqui da área. Eu faço meus atendimentos lá no BS da Vila, certo? Mediante agendamento com a enfermeira ou com os agentes de saúde, eles fazem os encaminhamentos e vai para mim para a gente agendar e fazer os atendimentos lá, sabe? Tá? E falando sobre o que está aqui nesse folder, nesse panfleto, nesse papelzinho que eu entreguei para vocês, levando o tema Setembro Amarelo, que aí fala sobre alimentação saudável e saúde mental. Porque a alimentação saudável está ligada diretamente à nossa saúde mental, e desde pouquinho que eu estou falando aqui, vocês vão
ver que faz sentido essa ligação, tá bom? Aqui eu conheço que a alimentação influencia diretamente no nosso humor e bem-estar, não é isso? O intestino e o cérebro estão conectados no tempo certo, podem ajudar a reduzir sintomas de ansiedade e depressão. Creio que algumas pessoas aqui já tenham tido crise de ansiedade, talvez por algum motivo pessoal, trabalho, família, enfim. Tá aí no psicólogo. E a primeira coisa que a gente, quando está ansioso, que pensa em fazer, comer. Não é isso? Comer sem freio. Não é isso? Por isso que está tão ligado essa questão de ansiedade, depressão e alimentação. E o que a gente pode fazer para reduzir danos posteriores à nossa saúde, como diabetes, hipertensão, gordura no fígado, por exemplo, mesmo em meio a essas crises, tentar fazer uma redução de danos comendo melhor, mesmo quando tiver essas crises de querer, eu quero comer um chocolate, eu quero comer uma gordura, mas ao invés disso, tentar comer uma alimentação que seja mais saudável. Porque eu entendo que em meio às crises, a gente às vezes quer descontar na comida, mas existem maneiras que a gente possa fazer essa redução de danos. Ao invés de empurrar um chocolate, a gente vai comprar uma coisa e isso vai melhorando, tá certo? Aqui diz que o intestino e o cérebro se comunicam pelo chamado eixo intestino-cérebro, por isso essa ligação de quando a gente está com crise de ansiedade, como há essa ligação cérebro-intestino, dá essa vontade de comer de forma desenfreada, tá? E a microbiota intestinal, que são os micro-organismos bons que existem no nosso intestino, a gente tendo uma alimentação ruim, uma alimentação que não é saudável, vai ser afetado por essa alimentação ruim e a absorção de nutrientes bons que fazem bem para a nossa saúde serão diretamente afetadas. Podem ver que tudo isso, que uma crise de ansiedade leva a uma alimentação ruim, leva a problemas intestinais que vai acabar degradando nossa saúde. É um apanhado, um conglomerado de muitas coisas que causam sintomas que, às vezes, infelizmente, levam para a vida. Não é isso? E, por fim, aqui, nesses pontos, diz que a alimentação não substitui o tratamento medicamentoso e psicológico, mas é um importante aliado. Então, a psicóloga aqui, que daqui a pouco ela vai fazer essa relação. Aí aqui eu trouxe os nutrientes que auxiliam no equilíbrio emocional. Que são nutrientes que a gente vai encontrar na nossa alimentação. São alguns nomes, um tanto quanto estranhos, outros conhecidos, só que a gente está se alimentando desses nutrientes todos os dias mesmo e sem saber. Como, por exemplo, o triptofano, que é o precursor da serotonina, que é um hormônio da felicidade. O triptofano a gente encontra em alimentos como, por exemplo, banana, aveia, ovos, castanhas, são coisas que a gente come no nosso dia a dia e está fazendo bem para a nossa saúde intestinal, também para a nossa saúde mental, né? Mais um que é o magnésio, que é um nutriente que a gente já ouve falar mais nele. O magnésio a gente encontra espinafre, couve, abacate, sementes, cacau, que também fazem bem para o nosso sistema de relaxamento muscular. Porque quando a gente sofre de ansiedade, geralmente diz, Ave Maria, estou tão ansioso que estou todo duro. E existem alimentos, nutrientes em determinados alimentos que ajudam a relaxar essa musculatura. Mais um que é anti-inflamatório do cérebro, que é o ômega 3, que a gente encontra nos peixes. Peixe praticamente todo mundo come todo dia, ou pelo menos uma vez na semana, e é algo bem acessível. E as vitaminas do complexo B. Preciso suplementar vitaminas do complexo B? Não necessariamente. Tendo uma alimentação regular, uma alimentação saudável e adequada, a gente consegue estar ingerindo essas vitaminas do complexo B sem que haja necessidade de estar suplementando. Porque algumas vitaminas do complexo B, como a B2 e a B3, o nosso corpo produz. Só que as outras vitaminas do complexo B a gente precisa ingerir através da alimentação. A B12. Isso, a B12 está envolvida diretamente no nosso estado de espírito. Às vezes a gente está bem cabisbaixo e é só a gente vai, quando olha, está com deficiência de vitamina B12. Aí sim, quando chega nesse estado, a gente receita, a gente pede para fazer a suplementação dessa vitamina B12, que vem, além de vender nas farmácias, nós a gente pede para manipular, porque vem a dosagem de acordo com a necessidade da pessoa. Tá certo? Aí o que evitar ou reduzir para não ter ou para diminuir
esses sintomas. Cafeína em excesso, porque naturalmente a cafeína acelera o nosso coração. E às vezes a gente está com uma crise de ansiedade, toma essa cafeína e vai potencializar. E a gente nem sabe o porquê, né? Açúcar refinado, porque causa picos de glicemia e causa alterações no humor da gente. Ultraprocessados, que causam inflamação sistêmica e piora a nossa microbiota intestinal, que está ligado diretamente ao nosso cérebro. Salsicha, mortadela, linguiça, miojo, são industrializados que vão estar afetando diretamente o nosso microbiota e, consequentemente, o nosso cérebro, as respostas que o nosso intestino joga para o nosso cérebro, certo? E o álcool, que naturalmente já é um depressor, não é isso? Muita gente cai em crise de ansiedade, cai em depressão, quando desconta algo que está sentindo no alcoolismo. E é um problema seríssimo, porque, infelizmente, alcoólatras, consequentemente, serão depressivos, né? Aqui nós temos exemplos de combinações amigas do humor, que são alimentações que a gente come no dia a dia. Ah, mas eu vou para o nutricionista, ele vai me passar coisas que eu nunca nem vi, que eu nunca ouvi falar e nunca vou poder comprar. Mas aqui eu trouxe um exemplo da refeição completa, do café da manhã até a ceia, que são coisas que a gente come no dia a dia e estaremos nos alimentando desses nutrientes que eu falei, mais em cima de forma natural, sem que estejamos nem percebendo. Como, por exemplo, tem um exemplo de café da manhã, que tem pão integral, ovo mexido, fruta, chá ou café. Coisas que a gente come no dia a dia. Ah, mas eu não gosto de pão integral. Então, um cuscuzinho, substitui o pão integral pelo cuscuz. Tem uma tapioca, eu prefiro uma tapioca, substitui o pão integral ou o cuscuz pela tapioca. São coisas que a gente vai estar se alimentando de forma saudável, sem a gente estar nem percebendo no nosso dia a dia. Aí tem um exemplo de lanche da manhã, lanche da tarde. Então, iogurte natural com aveia e banana. Ah, mas eu não tenho iogurte natural ou eu não gosto. Como uma fruta, como uma banana, como uma maçã, uma fatia de melão, uma fatia de mamão, uma porção de uvas, né? Aí um exemplo de almoço, coisas simples que creio eu que aqui todos nós vamos almoçar hoje, praticamente isso. Arroz, feijão, frango ou peixe e salada. Que a gente come no nosso dia a dia, né? E como jantar, a gente pode jantar como um café da manhã ou jantar como um almoço. Retira o feijão, como frango, salada e arroz, ou uma batata, ou uma macaxeira substituindo o arroz. E eu aceio um copinho de leite morno, um cacau. E está feito, viu? Como de manhã, de 7 da manhã até 9 da noite, são alimentos que a gente come no nosso dia a dia de forma correta. Se um dia vocês precisarem de ter um acompanhamento nutricionista comigo ou com outro, eu tenho certeza que vocês serão direcionados a comer dessa maneira e não são coisas estranhas. Não é isso? Aqui, por fim, eu trouxe chás que auxiliam na ansiedade e na depressão. Ah, mas eu só vou comer esse chá se eu tiver com ansiedade e depressão, se eu estiver ansioso, se eu for depressivo. Não. Às vezes a gente teve um dia cansativo, a gente teve um dia estressante e alguns chás relaxam na hora de dormir. Como, por exemplo, chá de camomila, que tem efeito calmante e ajuda na redução da ansiedade. Chá de erva cidreira, que reduz a agitação. Teve um dia agitado, fez um chazinho de erva cidreira, botou ali em infusão na hora de dormir, tomou um chazinho, vai dormir, vai dar uma boa noite de sono. E o chá de maracujá, que naturalmente, tanto o suco quanto o chá são calmantes. E dá para fazer um chá de maracujá e dormir tranquilamente. Tá certo? Aí por fim eu trouxe só uma frase que é cuidar do prato e também cuidar da mente. A gente cuidando da nossa alimentação, a gente não vai estar cuidando apenas do nosso corpo. Ah, eu vou me alimentar bem porque eu não quero engordar. Ah, eu não vou me alimentar bem porque eu não quero emagrecer. Vou me alimentar bem porque eu preciso cuidar do conjunto do meu corpo e mente. Tá certo? E era isso, agora eu vou deixar para a Rosane. Tá? Olá, eu acho que muitos aqui já me conhecem, né? Eu já vi várias vezes aqui. Eu já vi várias vezes aqui, né? E alguns eu já atendi, já acompanhei, né? Meu nome é Rosiane, sou psicóloga, né? Faço parte da equipe profissional, junto com o nutricionista, né? Nós damos apoio à equipe de estratégia de saúde da família, que é a médica, a enfermeira, a dentista.
que estão aqui, né? E a gente veio para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Que o que é isso, né? Muitas vezes a gente vê essas campanhas, mensagens, muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Setembro Amarelo é um mês de valorização da vida, prevenção ao suicídio. Então, é um mês que a gente tira para falar um pouquinho sobre nossas emoções, né? Muitas vezes a gente não para pensar sobre, né? Para falar sobre nossas emoções e a gente acaba esquecendo. Eu tenho trazido esse diálogo muito para a gente acaba esquecendo da gente, desse autocuidado, de olhar para isto, né? De olhar para nossas emoções, de olhar para as nossas prioridades. Eu só vejo a cabeça balançando, né? Porque a gente realmente se preocupa muito com a saúde física e a gente esquece um pouquinho da nossa saúde mental, né? Da nossa saúde psicológica, né? Que também é importante, né? Como Henrique trouxe, né? Nossa saúde ela é interligada. Que nossa mente é o comando de tudo, né? Muitas vezes a gente esquece disso. Hoje nós temos um número altíssimo de casos de ansiedade e depressão. Né? A gente vê muito isso, né? E como está interligado com o nosso corpo e nosso funcionamento, né? Como o próprio Henrique disse, ele traz uma questão da nossa relação com a comida, né? E como ela influencia também na nossa saúde mental. Né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo disso, né? De como a gente pode prevenir, de como a gente pode cuidar da nossa saúde mental. E aí eu pergunto sempre, né? Como é que a gente está olhando para as nossas prioridades? Como é que a gente está se cuidando, né? Porque muitas vezes eu digo assim, que a gente tem esse papel de cuidador, né? De cuidar do outro, de cuidar da nossa casa, de cuidar do nosso ambiente, de cuidar do nosso trabalho, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba esquecendo de cuidar da gente, né? E o nosso corpo, ele responde a isso, né? Como eu falei, nossa mente é nosso comando central. Muitas vezes a gente vai sentindo alguns sintomas, por exemplo, a ansiedade com taquicardia, aquela angústia, né? Aquele tal, né? Parece que está tudo mais pesado, né? Ou muitas vezes, diante da crise de ansiedade, né? Parece que o nosso corpo está todo quebrado, é verdade? Eu só vejo a cabeça de E é muito difícil da gente lidar com o psicológico, né? Com a nossa saúde mental, né? A gente fica procurando de onde vem esse sintoma, né? Mas, como eu disse, nossa mente é nosso comando central. E muitas vezes, em meio ao nosso percurso, a gente acaba esquecendo de cuidar. Ou mesmo em meio a preconceitos, né? Eu digo assim, e eu costumo trazer um pouquinho sobre minha profissão, porque quando a gente diz assim, vamos dizer, diga aqui seu nome. Fabiana, alguém chegou para você e disse assim, Fabiana, procura um psicólogo, né? Não vou procurar não, né? Eu estou doida. A gente escuta muito isso, né? Não é verdade? E a questão de procurar o psicólogo, de procurar ajuda psicológica, não está relacionada só a transtornos mentais, né? Está relacionada muitas vezes a questões do nosso dia a dia que a gente não consegue carregar. Rosana, eu estou passando por uma situação que eu não estou conseguindo lidar. Um fim de um relacionamento, né? Muitas vezes, a minha carga de trabalho está tão estressante, né? Está tão sufocante, eu estou me sentindo sobrecarregada e não estou conseguindo lidar com isso. Então, tem situações do nosso cotidiano que a gente não consegue caminhar sozinho, que nós precisamos de uma ajuda de um profissional. Mas muitas vezes, diante desse preconceito, a gente não busca, né? Porque a gente tem aquela ideia do passado, né? De que aquele profissional só está com um público específico. E não, nós estamos aqui para cuidar. Cuidar da população, cuidar do outro, né? Ter esse olhar, essa escuta, né? Poder ofertar acolhimento também. E aí, como eu digo, sempre eu trago meu discurso, né? Do cuidado em primeiro lugar. Quais são as minhas prioridades? Em que momento eu me coloco neste lugar de cuidado? Não é verdade? Muitas vezes, em meio ao caminho, a gente acaba não se colocando nesse meio de cuidado, né? De olhar para si. Quais são as minhas prioridades? Se eu te perguntar para você, quais são as suas prioridades? O que você está investindo para você? Eu acredito que a grande maioria não vai saber responder. Estou errada? Tá certo. Né? Então, assim, hoje a gente traz essa mensagem, a gente traz um pouquinho desse olhar, desse cuidado, né? Dessa prevenção. Eu trouxe aqui uma dinâmica para a gente passar. Pode entrar. Pode entrar, vamos entrando. Bom dia.
E e eu também, depois dessa dinâmica, eu vou trazer um pouquinho de como a gente prevenir, né, a questão, né, a boa alimentação, como o próprio Henrique disse, né, está intimamente ligada à nossa saúde mental. Como assim, você? Por exemplo, a baixa vitamina B12. Muitas vezes, quando a gente faz a avaliação de um paciente, a gente faz a avaliação por completo. Né? O paciente chega dizendo, estou me sentindo indisposta, estou me sentindo cansada, não consigo fazer nada. Pode ser uma depressão? Pode. Mas pode ter a vitamina B12 baixa. Então, a gente precisa investigar e ver aquela pessoa por completo, né? Porque nossa vida, nós temos fatores ambientais, externos, né? Que é esse que a gente lidar com às vezes conflitos, com nossa situação dentro de casa, às vezes uma sobrecarga. E tem os fatores internos, né? Que é a nossa saúde do corpo também da mente. Certo? Então, a gente precisa desse olhar também. Então, como prevenir? Né? Como a gente poder ajudar? Por exemplo, muitas vezes a gente traz uma questão, por exemplo, de eu estou com insônia. Muitas vezes a maioria procura, né? Estou com insônia, não consigo dormir, né? Não estou conseguindo. Você não deita a cabeça, meu corpo faz assim, estremece. E aí eu falo muito um pouco sobre nossa rotina e a higiene do sono, né? Como assim, Rosana? A maioria das pessoas me procura com a questão de insônia. E quando a gente vai olhar, está muito ligado à rotina, ao que eu consumo durante o meu dia, né? E que isso interfere na minha rotina de sono. Por exemplo, eu tomei uma garrafa de café. Então, a cafeína, como disse ele, ela acelera o metabolismo. Se eu estou lá da meia para tarde, eu não durmo. Já não dorme mais, não é verdade? Não durmo um pingo. Eu passo a noite toda agora se eu tomar café de tarde. E aí, por exemplo, o café, o refrigerante. Muitas vezes, eu não tomei café não, mas eu tomei refrigerante de noite. Parece que eu fiquei alerta, acelerado. São bebidas que têm um alto teor, muitas vezes, de cafeína, de açúcar. Então, essas bebidas que têm estimulantes, que é açúcar, vão prejudicar o nosso sono. E vão nos deixar alerta. E muitas vezes eu vou deitar e não vou conseguir o quê? Dormir. Então, por isso essa relação da comida, da nossa alimentação com a nossa saúde mental. Outra questão também relacionada ao sono, eu estou falando do sono porque é algo muito frequente no consultório. Por exemplo, eu deitei e não consigo dormir. Aí eu pergunto, como é a sua rotina? Rosana, quando dá 10 horas da noite, 9 horas, 8 horas, eu estou lá, fazendo uma coisa, outra, lavando a casa, arrumando a casa. Quando eu deito, meu corpo chega a fazer assim, estremece. Não é verdade? E aí, o que é que acontece? Nós precisamos desacelerar também. Então, olhar para esta rotina, muitas vezes o nosso corpo ele precisa entender que eu preciso descansar. Então, se eu estou lá fazendo uma coisa e outra, quando eu deito, o meu corpo compreende que não precisa dormir, porque eu estou ali acelerada. Então, por isso que há aquele choque quando o nosso corpo deita. Então, quando tiver pelo menos 2 horas antes do período do sono, você vai desacelerar a atividade. Rosana, eu vou desacelerar. Sim, é importante. Por quê? Porque o nosso corpo precisa entender que tem que entrar em relaxamento para poder haver o sono. Então, muitas vezes, o que está interligado à questão da insônia é também a nossa rotina. Então, a gente precisa cuidar para além disso. Olhar para a nossa rotina, para a nossa dinâmica. Então, desacelerar. Isso são orientações que a gente chama de orientações de higiene do sono. Bom dia. Então, a gente precisa ter um olhar sobre essas ações. Então, em que momento a gente precisa, né, desse cuidado? Em que momento a gente precisa olhar para isso? Então, olhar para a nossa rotina integrada à nossa saúde mental, a gente precisa olhar também para o que a gente está fazendo, né? Então, muitas vezes, a questão da insônia está ligada à questão da rotina, da nossa alimentação, e isso interfere, digamos assim, diretamente no nosso sono. Então, o que é que eu aprendi dessa forma? Desacelerar, né? 2 horas ou 3 horas antes do meu período do sono, né? A questão, bebidas estimulantes, como café, né? Como refrigerante, às vezes até o guaraná normal, que a pessoa fala, são bebidas estimulantes. Então, evitar quando estiver próximo de dormir. Por quê? Porque pode causar insônia, certo? E desacelerar é o principal. Muitas vezes, né? Principalmente quando a gente tem a questão do comportamento ansioso. Nós estamos numa rotina tão automática
que a gente esquece de parar um pouquinho, e a gente precisa dessa pausa, né? Como eu falei, o corpo muitas vezes ele responde, ele manda mensagem, então a gente precisa cuidar desse espaço, certo? Outra questão, a gente fala também que a saúde mental ela está intimamente ligada com outras questões de outros fatores. Então, cuidar dela Pode tocar a cadeira assim, ó. Vamos começar com uma dinâmica aqui. A primeira dinâmica é que eu não vou querer que vocês digam o que viram aqui, certo? Nessa caixa aqui tem uma das pessoas mais importantes do mundo, certo? Muito importante. Vocês não vão dizer quem é a pessoa que vocês viram, certo? Vocês vão dizer o que essa pessoa representa para vocês. O que você acha que essa pessoa é? O que você viu nela de diferente? É uma foto de uma pessoa que é muito importante. Muito importante mesmo. Então, assim, vocês não vão falar quem é, mas vão dizer qualidades que você vê nessa pessoa. É uma pessoa muito famosa, viu? Já vou logo adiantando. Então, vamos começar com o prêmio. Pode ser com você? Pode vir. Você vai olhar. E aí, no final, eu vou falar um pouquinho sobre o que é. Pode me entregar, porque os outros não podem ver a pessoa. Né? Porque senão... O que é que você acha dessa pessoa? Você não vai me dizer, porque senão os outros vão descobrir. Né? Acho uma pessoa muito importante, né? E no dia a dia, né, faz muitas atividades, cuida da saúde, cuida do bem-estar, né? Bacana. É importante isso. Você não vai falar quem você viu. Você vai falar o que é que essa pessoa representa, viu? Aqui, ó. A pessoa está aqui. Você não vai falar quem viu. Você vai falar o que essa pessoa representa. Todo dia, na escola, todo dia tem apresentações, todo dia tem coragem. Ó, coragem, bacana. Aqui é fora, rápido. Vamos lá. Vamos lá. Você não vai falar quem viu. A senhora vai falar a qualidade dessa pessoa. Certo? E aí, o que é que essa pessoa é? É uma pessoa muito famosa, né? É uma pessoa muito famosa, muito legal. E cuida muito da saúde das pessoas. Que bom, olha aí. Então, a representação é importante. Cuida muito da saúde da pessoa, né? Cuida muito do outro. Que bacana. Pode sentar. Chega o senhor agora. Você não vai falar quem você viu, como eu falei. Você vai falar o que é que essa pessoa é, o que é que ela representa. Viu? Chegou, muito bem. Vamos lá. Pode vir. Vamos dar a ordem, né? Você vai seguindo assim, depois vai. Você não vai falar quem viu, você vai falar o que é que essa pessoa representa. Apresenta sempre buscando o melhor para todos, né? E procurando ser amigo. E bom. Sim. Não fala quem viu, a pessoa muito importante, você vai falar o que você quer que essa pessoa representa. O que essa pessoa representa? Eu esqueci uma pessoa muito legal. Muito legal, muito bem. Essa pessoa.
Você vai falar o que que ela representa. Ela é inspiração, né? Inspiração. Inspiração muito importante no dia a dia, né? E uma pessoa muito legal. Que bacana, parabéns. Vamos lá, senhora. Deixa eu ir para mais perto. Deixa eu ficar aqui na frente, também para vocês não estarem arranhando. Você vai falar o que é que essa pessoa, ela é muito famosa, o que é que ela representa para a senhora. Não, qual já. Olha, que Muito linda. muito linda, né? Menina, tá todo mundo curioso. Olha que bacana. É. Muito linda, simpática, Se né? interessa, explica direitinho as coisas, né? É. Cada lugar que chega, do jeito que ela ensina. Você não vai falar quem você viu. Vai falar guardar dessa pessoa. Acho que eu tô com um pouco não. A gente é muito legal. Vamos lá. Maria tá É uma pessoa pra mim, não sei com os outros. Ah, coisa boa. Sua vez, vamos lá. Olha. Mas essa pessoa é maravilhosa. Maravilhoso. Olha aí que bacana. Vamos para ajudar qualquer pessoa. Olha, aí, disposto a ajudar qualquer pessoa. Pode ajudar qualquer pessoa na hora que precisar. Olha aí, maravilha. Vamos lá? Essa pessoa. Todo mundo rindo. Especial. Especial. Messi. Maravilhoso. Maravilhosa, muito bem. É uma pessoa, menina, é uma pessoa cheia de qualidades, né? A gente tá vendo, todo mundo falou muitas qualidades, que bacana, né? É, pessoa de boa. Gente boa, olha aí, gente. E aí? Humilde, né? Humilde, né? Essa dinâmica que eu trouxe para vocês, né? Agora eu já sabe que tinha um espelhinho na caixa, né? É para trazer a gente refletir também, olhar para a gente, né? Esse cuidado, né? Muitas vezes, no meio da nossa caminhada, a gente esquece de nos reconhecer, não é verdade? De olhar esse olhar para de reconhecer nossas qualidades, né? De reconhecer nossa caminhada, né? E aí tem uma mensagem que é bem bacana, né? Ela se chama a bagagem, essa mensagem. Eu vou falar um pouquinho mais pausadamente sobre essa mensagem. Ela fala sobre a bagagem que a gente carrega no nosso dia a dia, né? Que a gente começa pequenininho, com aquela bagagem de mão, não é verdade? A nossa caminhada. E essa bagagem, ao longo do tempo, ela vai aumentando, né? Ela vai virando uma bolsa maior, depois ela vai virando uma mala. E aí, no decorrer desse caminho, a gente precisa parar um pouquinho, né? Porque essa bagagem ela vai se tornando pesada, né? E tem coisas dentro dela que a gente precisa deixar para trás. Então, é um momento que a gente precisa abrir a nossa bagagem e a gente precisa selecionar, né? A gente precisa ver o que a gente precisa levar de mundo e o que a gente precisa deixar pelo meio do caminho. Né? Porque, como eu falei, está tão pesado muitas vezes que a gente não consegue carregar. O outro que vem lá atrás vem com a bagagem dele também. Ele muitas vezes não vai conseguir nos ajudar, porque ele tem a dele. Né? Então a gente precisa refletir sobre isso, né? Sobre qual que a gente anda carregando na nossa bagagem diária, né? O que a gente precisa deixar, né, no meio desse caminho, né? O que está sendo útil para mim?
né? E quando a gente fala dessa bagagem que a gente vai carregando, quando a gente abre a mala, a gente vê a alegria ela não pesa nada, né? A tristeza, ela vem, chega a gente quase não tira de tão pesada que ela é, né? A angústia, muitas vezes, né? A ansiedade, que ela vem nos sufocando muitas vezes nessa caminhada. Então, a gente precisa avaliar quais são os momentos que a gente precisa carregar avião, né? E a gente, às vezes, não para, né? Como eu disse, nossa rotina muitas vezes é tão acelerada que a gente esquece de parar um pouquinho e refletir do que a gente precisa carregar e levar avião, né? E aí a gente, às vezes, no nosso percurso, acaba carregando essa bagagem tão pesada por longos tempos, em pausa, né? Então, é possível a gente poder olhar para a gente e refletir tudo, carregar, né? O que vai contribuir neste momento para a gente. Certo? Então, a gente poder refletir, trazer um pouquinho sobre cada um de nós. E aí, quando a gente fala um pouquinho dessa dinâmica da representatividade da pessoa que é para você, essa é a importância mesmo, de se tornar prioridade, né? De se deixar ser prioridade e ser cuidado também. Porque quem cuida precisa de cuidar. Certo? Obrigada, gente. E esse é o momento, é a mensagem que a gente traz para vocês. A gente vai ter um segundo momento, certo? Mas a gente pode fazer o café, esse é um café com muita fé, com carinho, que a gente trouxe para vocês, tá bom? Obrigada, viu?